E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu queria fazer uma reflexão aí, uma analogia, tá? Quanto à questão das forças, que é um vídeo que eu já gravei aqui, tá? Falando das três forças e da nossa parte psicológica, né? Da nossa psique, tá? Dentro do entendimento junguiano, tá? O que que acontece? Só para relembrar, a gente tem em todo o nosso plano, né, no universo manifestado, a ação de três forças, tá? E essas três forças, elas são já comentadas há milhares de anos dentro das filosofias antigas, tá? Na religião, a gente vai encontrar ela como trindade, tá? Vai ser algumas trindades aí que existem. E na física a gente também vai encontrar ela. Então, por isso que eu digo, são as forças que existem no nosso mundo manifestado. Os hindus lá chamavam ela, né, de Sattva, Rajas e Tamas, tá? O que são elas? Quando a gente fala, e eu tenho um vídeo aí que pode olhar mais sobre isso. É a força conservadora, força destruidora e a força criadora, tá? Quando a gente for para física, né, vai ter ação, reação, vai gerar um resultado, tá? A gente pode falar também das forças positiva, negativa e neutra, tá? Então tudo que tem uma soma, ela gera um resultado, e esse resultado ele é o equilíbrio. O equilíbrio por quê? Porque ele compõe parte das outras duas forças, e então ele é parte dessas forças, e ao mesmo tempo ele não é as forças, tá? Porque ele é a soma das duas forças, hoje ele contém essas coisas. E aí o que acontece? Quando a gente traz para nossa psique aí, a gente tem duas forças internas, tá? Que é a parte consciente e a parte inconsciente, tá? Para a gente ter um equilíbrio da nossa psique, essas duas forças elas devem estar funcionando em harmonia, tá? Não adianta a gente também ter só um lado muito forte e o outro lado muito fraco, né? Um consciente muito forte e um inconsciente reprimido vai gerar algumas disfunções, assim como um inconsciente muito amplo e um consciente muito pequeno vai gerar outras séries de questões dentro da filosofia junguiana, e eu particularmente acredito que faz total sentido dentro de uma questão de saúde mental dentro desse mundo. Por isso que o que acontece quando eu vou falar de algumas coisas, eu busco aqui no canal, por mais que eu às vezes dou uma devagada e uma avançada em algumas coisas mais abstratas, eu não me aprofundo nessas coisas abstratas. Né? Eu poderia aqui falar de coisas muito mais que hoje vão trazer uma parte espiritual, né? Então, e é uma das coisas que eu fujo um pouco, por quê? Porque isso é inconsciente de forma muito forte acontecendo, tá? E dando muita voz a esse inconsciente sem tu estar preocupado que hoje tu vive, né? E eu falei um pouco isso sobre a vida, né? A gente vive nesse plano, então as nossas experiências acontecem aqui, né? Então o que que acontece? Essas forças, quando a gente for falar, por exemplo, do inconsciente, né? O inconsciente, ele é uma força destruidora, tá? E eu preciso te dizer que destruidor não é bom nem ruim, ele é bom e ruim. E dentro do bom e ruim, ele tem diversos níveis de bom e ruim, tá? Então, a gente tem que entender que essas forças, a gente goste ou não, elas estão sempre acontecendo e estão sempre trabalhando entre elas, tá? Como eu já falei lá no vídeo de forças, que é só escutar força. E aí o que que acontece? O inconsciente, como uma força destruidora, ele tem, como eu falei, a parte positiva e negativa, tá? Então, essa força destruidora, ela vem e bate com uma outra força que existe, que é a do consciente, tá? E dela gera um novo produto, que é a força criadora, que é o equilíbrio, é o novo, né? Uma nova forma de ser que no início ela existe em equilíbrio e depois ela também vira uma força criadora e destruidora. Então tudo no mundo está em constante transformação. A gente tem uma ilusão, né, de que as coisas acontecem em formas lineares e a gente tem controle.
porque isso é o consciente. Consciente é conservador, tá? Então, até vou começar pelo consciente aqui. Então, o consciente, ele é isso. Ele vai buscar sempre a preservação do eu, né? Na pior escala, o medo vai tomar conta, né? Porque eu não vou querer que ninguém tire de mim aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, aquilo que eu me identifico. Então ele é uma força conservadora, ele serve para proteger, vamos dizer assim. E aí ele vai ter o aspecto positivo e negativo, né? O negativo é essa identificação demasiada, onde eu quero controlar, 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 onde eu quero ter só certeza, segurança, né? E no meu aspecto positivo, ele é o aspecto que identifica e se relaciona com esse mundo objetivo que a gente está, né? Então, dentro dessa consciência vai ter o ego, né? O ego, ele vai fazer esse papel. O ego, ele tá com um aspecto negativo, mas ele não é também só negativo, porque a gente, dentro de um processo nosso de formação, a gente precisa que o ego, em um certo momento, tome conta, mas depois ele precisa entender o seu papel dentro da consciência. E aí o que acontece? O inconsciente é essa força que está toda hora ali batendo, né? Então o Jung vai falar, por exemplo, sobre a questão dos sonhos, que é a forma do inconsciente conversar com o nosso consciente, mandar recados, né, para o nosso consciente. Porque como o inconsciente ele é muito abstrato, ele não consegue falar de forma objetiva, então ele fala de forma simbólica, né? E aí vem a questão essa dos terapeutas junguianos, coisas que vão trabalhar uma interpretação dos sonhos para trazer ele para a consciência. Então, o sonho, por exemplo, é a força destruidora invadindo, digamos, a nossa psique e chocando com o consciente. E o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que essas forças vão estar aí sempre. E a gente não pode ir contra essas forças, a gente não pode ir contra a natureza, como eu já falei também aqui nos vídeos, a gente tem que ir a favor dela. Então, a gente tem que entender que o inconsciente vai vir para transformar, tá? A gente usa a palavra destruidora, mas a gente poderia usar a palavra transformação. Tem gente que se sente muito melhor se a gente falar que o mundo está em constante transformação, sendo que na prática ele está em constante destruição. Só que a destruição e a transformação, ela não existe de forma sozinha. Então, quando acaba, o que acontece? A gente vem uma força que destrói algo, ao mesmo tempo que aquele algo deixa de existir, algo novo começa a existir. E o mundo é assim, ele está sempre se renovando, está sempre mudando. Então, por isso que a gente vai falar desde a antiguidade que existem essas três forças, que estão sempre agindo sobre elas, né? E aí, quando a gente fala da nossa cabeça, é isso. O inconsciente vai estar colocando lá a força, batendo, né, no consciente que está aqui querendo manter, para mudar. E a gente pode assumir essa postura e fortalecer o consciente de forma que eu entendo tudo, eu sou super racional, eu sei o que vai acontecer daqui a 10 anos, e E aí eu vou fortalecendo o inconsciente cada vez penetra menos, e aí eu não mudo. Só que as outras coisas todas vão mudando, né? Eu posso também pegar e dizer pro consciente, ó, minha força de conservação não vai dar, e aí eu vou deixar o inconsciente tomar conta, essa força, né? E aí eu vou estar sempre destruindo, e aí eu não vou conseguir construir nada, porque eu vou estar sempre destruindo. Né? E aí o grande lance é esse, a gente conseguir fazer que essas duas forças se encontrem e gerem algo positivo. Só que isso a gente só consegue fazer de forma consciente. Porque a força, o inconsciente, ele vem de um outro plano, vamos dizer assim, ele não vem do mundo objetivo. Só que para a gente fazer coisas positivas nesse mundo, que é o que a gente precisa experienciar, a gente precisa do consciente, tá? Então, assim, vem essa força do inconsciente para destruir, para renovar, para transformar. A gente tem que dar voz para ela, a gente tem que refletir através da nossa consciência se aquilo faz sentido ou não, tá? E a gente tem que, daí, deixar aquilo virar uma terceira força, que é a força neutra, é a força do resultado, né? É a força do equilíbrio, é a força que vai resultar, que a gente chama de força criadora, tá? É a força criadora porque ela cria através desse choque.
E a grande questão, até porque eu estou trazendo aqui, é porque quando estava estudando, né, um pouco mais sobre a simbologia do inconsciente, tem uma aluna, né, do Jung, né, que escreveu o livro ali junto com ele, que ela vai falar, por exemplo, que o inconsciente, que a força criadora, ela está posicionada no inconsciente, tá? E isso eu trouxe lá no TikTok, fazendo pergunta, e faço aqui a pergunta, se você concorda ou não. E eu trago aqui a minha percepção, é uma percepção fresca, que eu estou fazendo esse vídeo, já parei para pensar, já refleti, já escrevi, e eu trago também para ouvir outras opiniões, mas eu tenho a minha percepção, que é o quê? Que essa força criadora, ela não existe nem no inconsciente, nem no consciente. Ela ocupa ela é o consciente e o inconsciente, porque ela tem, né, substância, vamos dizer assim, parte da força dos dois, e ao mesmo tempo ela não é nenhum dos dois, porque quanto somos dois não é nada disso, apesar de ter parte daquilo nisso, né? Então ela é e não é. E se ela é e não é, ela não pode ser, né? Ela não pode ser, ela tem que ser diferente do inconsciente e do consciente. Na minha opinião, ela não está nem no inconsciente, nem no consciente. Então ela é uma força resultante, uma força geradora. Só que a partir do momento que aquela força geradora, ela se sedimenta, ela sim vira talvez parte do consciente e talvez parte do inconsciente. Então vamos pensar aqui. Se eu penso de uma forma A, tá? E vem uma informação B, tá? Eu vou ter um resultado AB, tá? E esse AB, ele é A e é B, mas ao mesmo tempo ele não é A nem B, tá? E quando ele é AB, ele não consegue entrar nem no B porque ele tem o A, e ele não consegue entrar no A porque ele tem o B. Só que em um dado momento, esse AB, ele vira uma força, daí ele vai somar com outra força. Entende? Então, assim, a gente tinha uma realidade, veio alguma coisa que conflitou, a gente mudou aquela realidade nossa. E aí se tornou uma nova realidade. A partir que ela se torna uma nova realidade, né, ela deixa de ser uma força criadora e aí ela se torna ou uma força destruidora ou uma força conservadora. Então, o que que acontece? Eu posso estar numa situação de vida onde está tudo bem e aí algo acontece comigo. E aí, quando aquilo acontece comigo, eu paro para pensar, pô, acho que vou ter que mudar. E aí eu gero essa força de mudança. Aí, quando eu gero essa força de mudança, ela passa a ser destruidora, tá? Porque ela passa a ser do inconsciente, ela vem de uma outra forma que o quê? Dentro do processo eu vou ter que entender alguma outra força agindo para gerar um novo resultado. Agora, se dentro disso eu paro e não, essa força que foi criada, ela não tem um papel importante para mim, eu posso manter como eu estava, conservar, ela vai para o consciente. Então, o que eu quero dizer é que ela trouxe dessa forma. Eu já fazendo a relação com as filosofias antigas e já tendo estudado outras formas de entendimento das forças que existem há muito tempo, eu faço sempre analogia com a criação como uma forma de força neutra, uma forma de equilíbrio. E ela é um momento do estado. Só que quando ela se consolida, digamos assim, ela é um estado de mudança, né? A força criadora, a partir do momento que a gente cria, ela não é mais força criadora, ela é um novo resultado. Então essa que é a loucura, a gente não pode dizer que alguma coisa está sendo criada em um dia. Porque em um dia ela já é alguma coisa. Ela não é mais força criadora. A força criadora ela está sempre ali fazendo a gente gerar resultado. Ela é o resultado. Ela não gera nada, né? Ela é resultado. Né? Então é a força. Ela gerou algo, virou conservador ou virou destruidor, gerou algo. E aí choca de novo e gera algo. Então, isso é o que vai acontecendo em tudo. Se a gente for descer no nosso nível atômico ou subatômico, a gente vai ver que o tempo de vida, né, das células, por exemplo, ou se a gente for descendo até os quarks e tal, eles são ínfimos dentro do nosso tempo de vida, né? Então, tudo que vai acontecendo num mundo que não é objetivo, no mundo mental, que ali a gente está fazendo as conexões, no mundo atômico, subatômico, ele acontece numa velocidade muito diferente. Então, esse processo de vida e morte
fora da nossa percepção, dentro desse mundo que está abaixo num nível, ele vai acontecer de uma forma muito mais veloz do que a gente, né, do que um dia nosso, tá? Então, o que acontece? Essa reflexão que eu queria trazer, queria ver a tua percepção sobre esse assunto, se tu acha que essa força criadora, ela se posiciona no consciente, no inconsciente, né, como a autora ali falou. Claro, estou falando de um livro aí de um estudo, né, de 100 anos atrás, né. Muita coisa mudou, né, de entendimentos e tudo mais. Mas pode ser que daqui a pouco eu não esteja vendo alguma coisa que tu percebe. E isso é um dos objetivos aqui do canal. Eu coloco minhas reflexões, ensinamentos e coisas para fora aqui, para compartilhar, mas eu também deixo sempre aberto para receber, né, os comentários. Porque eu quero que esse canal que seja um canal de troca, de aprendizado, tanto para quem quer assistir, quem tem interesse nesse tipo de assunto, como para mim também, ouvir opiniões de percepções de cada uma das pessoas, né? E aí é isso, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma coisa meio complexa, não entendeu, daqui a pouco a partir desse assunto gerou alguma outra dúvida, pode colocar nos comentários aí que eu respondo, tá? E se tu acha bacana esse tipo de assunto, né? Eu sei que às vezes eu vou muito para um abstrato, tem gente que é mais concreta, mas se tu acha que é bacana, te inscreve no canal para continuar recebendo, né? Quando sai um vídeo novo, continuar recebendo. E eu busco tentar trazer coisas aqui do que vão acontecendo no meu dia a dia, tudo mais. Então, assim, não tem uma ordem específica, mas são coisas que eu busco entender e conversar e falar sobre a prática. Tá certo? Então a gente se vê no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e até mais.